Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Por muito tempo, a misoginia foi naturalizada na sociedade. Mas agora um projeto de lei aprovado no Senado reconhece a misoginia de uma forma mais dura pela lei brasileira. O PL 896 de 2023 propõe equiparar o ódio contra mulheres ao crime de racismo. Ou seja, ele deixa de ser visto apenas como um ataque individual e passa a ser entendido como uma forma de discriminação estrutural que atinge todas as mulheres. Na prática, isso significa punir com mais rigor atitudes e discursos que reforçam a ideia de inferioridade feminina, especialmente em tempos em que a violência se espalha também pelo ambiente digital. Mas será que só a lei basta? É sobre esse cenário, seus impactos e caminhos possíveis de enfrentamento que começa agora o Toda Mulher. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a advogada, presidente da Comissão da Mulher e também ouvidora da OAB Maranhão, Maria de Ribamar. Seja muito bem-vinda ao Toda Mulher. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e é sempre bom a gente ter esses momentos para poder tratar de assuntos tão inerentes a todas nós. Exatamente, e a misoginia ela está na base de toda e qualquer violência contra a mulher, porque ela é aquele ódio, é aquela aversão que muitas vezes é exteriorizada em situações de violência pura, não é? Mas ninguém entendia por que isso acontecia, não existia um nome, apesar desse nome já existir, mas as pessoas não falavam muito sobre ele. O fato é que é um crime que está ali na base, que é a razão dessa violência que ocorre há muito tempo, séculos, contra a mulher. O que, na prática, significa, na sua opinião, a gente ter uma lei que, de fato, criminaliza a misoginia? Bom, a misoginia ela já foi utilizada como ponto de partida para a gente poder tratar sobre as diversas violências que as mulheres sofrem no seu dia a dia, nas suas rotinas. Mas se falava, porque fulano é misógino, porque foi uma atitude misógina. Então, a gente ouvia falar isso. O que tivemos agora? A oportunidade de se discutir melhor esse discurso, essas falas odiosas que atingem as mulheres de uma forma muito profunda. E isso alimenta muito o machismo, alimenta muito que a mulher ela se sinta retraída por conta dessa vergonha, desse constrangimento que ela passa. E principalmente nos termos discriminatórios, né, que ela é atingida. E aí, a gente vem agora, de sorte, que esse PL ele é de 2023, sim. E dado os fatos que nós temos agora, a estatística mostrando para a gente números bastante relevantes, para a gente considerar que é o momento de a gente estar mais atento a tudo que está acontecendo. E trouxeram ele à tona, ele já passou lá pelo Senado, obviamente que o Senado ele tem os espaços e o momento em que traz esses temas às discussões, e agora nós estamos aguardando que ele seja discutido e votado no espaço da Câmara de Deputados. Dos deputados. É curioso que na própria Câmara já existem inúmeros projetos de lei lá, esperando a análise e a votação, que são projetos que são semelhantes no combate a esse tipo de violência, mas por alguma razão também ficam ali naquele esquecimento enquanto tudo acontece. O que a gente vê muito, a senhora falou de aumento dos casos, a gente percebe que esse aumento está muito relacionado à visibilidade que se dá ao tema, não é? Então as mulheres estão mais conscientes de que elas têm canais de denúncia, que elas não podem aceitar qualquer tipo de violência. A gente começa falando daquela violência psicológica que não parece ser violência, não é? E aí elas começam a se rebelar. Aí, de certa forma, acaba sendo relacionado esse acréscimo, porque a mulher não aceita mais esse comportamento, mas o homem que ainda não compreendeu que ele não pode fazer isso, acaba, né, se vingando ou batendo nessa mulher, agredindo, e esse número é muito
maior do que isso. Essas leis, na sua opinião, elas na prática, elas conseguem resolver esse problema? Ou é só um princípio de um debate mais amplo? O recorte histórico que a gente tem é que já avançamos muito com todos os instrumentos que já foram colocados nesse contexto de violência contra a mulher. E temos agora esse PL que deve passar, embora nós tenhamos ainda muitos representantes que estão contra, porque dizem que isso está acentuando a questão e deixando os homens de lado, mas não é isso. O que nós queremos é avançar na desconstrução do machismo, porque se desconstrói o machismo e a gente acaba tendo a possibilidade dos homens serem mais sensíveis às questões femininas. Porque se separa muito, a mulher e homem não podem estar separados, eles têm que estar juntos. A humanidade é composta pelos dois. Então, por que separar? E aí os homens acabaram, dentro desse processo histórico, com relação ao patriarcado, eles se alimentam todos os dias e legitimam suas ações misóginas através desse tal machismo estrutural que nós temos. E tudo é uma luta para a mulher conquistar qualquer coisa, né? Quando a gente vai lá atrás na história, a gente vê a própria conquista, o direito de tirar o nome do marido depois da separação, da certidão, né? Tudo foi uma conquista. Tudo, ter o seu próprio CPF, tudo foi uma conquista e custou muito para muitas mulheres que vieram lá atrás. E aí ainda existe essa distorção no que é essa luta, no que significa essa luta, quando eles tentam trazer a ideia do feminismo como algo negativo, não é? E aí é uma distorção o tempo todo para manter essa estrutura que mata as mulheres, não é? Toda a literatura feminista, ela é vista como algo negativo, como algo de afrontamento à condição masculina. Mas não, a condição feminina querendo se valer dessa condição e ser respeitada diante da sua dignidade, que é igual a do homem. Então, só se quer isso, não se quer melhor espaço. Nós queremos os mesmos espaços no sentido de se atender os dispositivos constitucionais que homens e mulheres são iguais. Não é mulher contra homem, são todos caminhando juntos. Não é uma briga, né? não é uma briga de mulher querer um lugar do homem, não. É que a mulher esteja sendo respeitada nos mesmos espaços que os homens possam ocupar. É uma ideia simples, né? Mulher quer ter direito a ocupar esses espaços e ser respeitada por ser mulher. Mas parece que é muito difícil para se acreditar. Por que a senhora acha que é tão difícil a pessoa entender essa ideia que é simples? Seria, né? Difícil, porque a sociedade, ela tem o machismo arraigado. Então, nós reproduzimos machismo nas nossas casas, nas nossas rotinas, nós reproduzimos isso. Os nossos filhos reproduzem atos que eles têm em casa. Então, todas nós passamos por essa formação e desconstruir isso não é fácil. A ONU, quando ela dá uma previsão de 80 a 100 anos para a gente desconstruir, é preciso pensar nesse tempo, nesse caminho que já foi feito e que precisamos fazer, para que há tantos anos à frente a gente possa chegar numa sociedade e dizer homens e mulheres se tratam igualmente. Porque, do contrário, nós não vamos conseguir. E eu vou aqui pontuar, principalmente, a questão da misoginia, que ela precisa ser trabalhada dentro de casa, e de dentro de casa ela precisa sair para os espaços escolares, para a educação escolar, onde essas pessoas irão receber uma nova formação e que elas possam se conduzir abandonando um pouco aquilo que já foi recebido. Sim. Então, é mais fácil a gente lidar com essas pessoas com menos tempo do que com pessoas que já estão fortemente voltadas para as atitudes machistas. E a gente precisa de ter muita atenção a isso, né? Porque toda vez, não dá para baixar a cabeça, não é? Não dá para se distrair ou se iludir nessa ideia de que não, já está muito melhor, hoje a mulher dirige, hoje a mulher vai para a faculdade, a maioria é isso e aquilo, né? Então não dá para se distrair e achar que o que se conquistou é o suficiente, não é? Porque quando você faz isso, você corre o risco
de repente, acontecer o que vem acontecendo, por exemplo, na internet, né? Com esses grupos misóginos que ficam pregando que um homem é superior, porque a misoginia traz isso, essa crença da supremacia masculina, né? E eles têm pregado isso de uma forma, a gente viu aí, né? Esses grupos Os que... grupos que estão... A tal da aí, machosfera que prega isso, e pior de tudo, para os adolescentes. E eles têm muitos adeptos. Exato. É impressionante No o mundo número todo. de homens que estão ali batendo palma, concordando, reforçando. Tá? Mesmo que a gente tenha vindo há muitos anos cuidando disso, vamos parar com essa discriminação, vamos parar com esse ódio que vocês destilam aí contra as mulheres. Mulheres são parceiras, mulheres são companheiras. Mulheres são a mãe mulheres dessa pessoa, às são, vezes, né? E eu sempre, concluindo aqui, eu sempre falo que existe uma ativista, ela é tanansiana, e aí ela diz assim, por que tanta discriminação se as mulheres são 50% e 50% da humanidade são filhos dessa mulher? Então, assim... Não dá para entender. Não dá para entender quanta discriminação se faz com relação à mulher. Não dá para entender. E um ponto que você tocou foi a questão, é válido? É isso que a gente quer? Bom, e aí eu preciso, às vezes, ir um pouco ao contrário daquilo tudo que está sendo colocado, porque a gente pensa, porque tem que ter lei, porque tem que criminalizar, porque é isso que falta, cadê a lei? E a gente tem muitas leis, Márcia, nós temos assim, um compilado dentro da legislação penal que traz instrumentos de prevenção, de proteção, de cuidado, tudo que a mulher precisa. São muitos instrumentos. Penha, né? E aí temos a Lei Maria da Penha, Exato. que é a terceira lei maior do mundo e melhor de trato feminino. É a Lei Maria da Penha. E as pessoas não conseguem entender o que significa esse conteúdo todo que veio para nós enquanto mecanismo de proteção, de prevenção de violência contra as mulheres. A gente vê que é a visibilidade, né? A gente está dando mais visibilidade a esses crimes que ocorrem. Então, naturalmente, as notícias sobre esse tema, né, sobre essas situações, elas aumentam ainda, principalmente nas redes sociais, porque os algoritmos, quando você pesquisa qualquer tema, eles vão te entregando o material. Então, você vê que sim, acontece violência contra a mulher o tempo todo, em todos os lugares, países, no Brasil, no bairro, sempre está acontecendo alguém que você vê alguém que está cometendo um crime contra uma mulher, aquele que tirou a vida dos filhos, por exemplo, para se vingar. A mulher tem um nome para isso, não é um crime que chocou muita gente, mas é um comportamento muito perigoso, aquele que está na base daquela coisa de um homem achar que ele tem muito mais direito e poder sobre a vida da mulher, ao ponto de se vingar da mulher, tirando a vida dos filhos, não é? É algo muito complexo, muito perigoso, que está aí na nossa cara. A gente está vivendo com isso. Então, assim, esse domínio masculino que a gente vivencia, ele está, cada vez mais, ele traz formas diferentes de a gente se deparar com ele, da gente ter que enfrentar, porque todos os dias surgem novas situações, a gente se assusta com tudo que está acontecendo. E eu volto a dizer, nós precisamos, para além de lei, que trata de criminalizar condutas, por exemplo, a misoginia, aí através do PL 896, nós precisamos de um processo educacional que abrace essa causa e que tenha o compromisso de trazer a esse público novas formas de se tratar com relação aos homens e às mulheres. Exatamente, sobre esse ponto da conversa que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua o papo com a Maria de Ribamar, que é presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB. A gente está falando sobre os efeitos do PL de combate à misoginia. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a presidente da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Maranhão,
A gente está falando sobre os efeitos do PL de combate à misoginia. E a gente viu que o PL propõe equiparar a misoginia ao racismo. E o racismo é outro problema seríssimo no país, é estrutural, né? Está ali na sociedade, tem gente que nega, né? Mas não quer entender de fato que é um país racista, que a gente precisa mudar nossas condutas. E aos poucos a educação tem trabalhado essa questão de uma maneira mais efetiva na escola. E a gente vê também que, como reflexo desse debate sobre a misoginia de modo geral e das coisas que vêm acontecendo relacionadas à violência contra a mulher no país, finalmente esse debate está começando a chegar nas escolas, com iniciativas que partem do governo federal, dos governos estaduais, para trabalhar dentro da sala de aula a educação de gênero. Que aí você fala do racismo também, você fala da transfobia, da homofobia, que isso está na nossa sociedade. Somos seres diferentes, desde quando nascemos, ninguém é igual. Então, a gente tem direito a ser quem a gente é, desde que a gente respeite o outro, o próximo e as leis, né, que regem. E o que a senhora acha disso? Porque, assim, por esse ponto eu vejo o quanto é importante o debate. Mas é aquela coisa que a gente estava falando, né? Só a lei não funciona sozinha. Tem que passar pela educação. E é exatamente esses dispositivos legais que vem trazendo aqui para a sociedade, tanto a nível municipal, estadual e federal, que nós precisamos ter compromisso com a educação. É transformar a sociedade através da educação. E aí a gente traz, lógico, que as condutas criminalizadas, elas têm um sentido da penitência, um sentido da reconstrução, o sentido da reabilitação. Claro que tem um sentido. Sim. Essas condutas elas não vêm à toa. Sim. Elas vêm exatamente para tratar essas pessoas. Não é para dizer, elas têm que ser isoladas, é para tratar. E nesse tratamento, elas possam rever seus comportamentos e ter elementos de como se transformar, de como mudar suas condutas. Não é só chegar e jogar lá. Então, foi muito interessante esse PL, porque ele traz à tona um discurso de se colocar no âmbito do racismo essa conduta misógina. Por quê? Porque ali nós já temos um crime que tem uma pena considerável, de 2 a 5 anos. Ali também a gente tem alguns elementos que estão no âmbito da raça, mas não apenas da raça, mas a gente vai trazer a etnia, a origem, a cor, o sexo, e vamos trazer também a orientação religiosa nesse contexto de racismo. E aí, o que a gente traz para isso? A gente traz uma conduta que está muito generalizada, que é a misoginia, que é o ódio, que é todo esse tipo de discriminação que as mulheres sofrem no seu dia a dia, em casa, na rua, no shopping, no trabalho, e ela está todo o tempo submetida a essas condutas. Então, educar para transformar. E nessa busca de transformação, quem ousar realizar essas condutas sabe que tem lá o chamado penal para que ele possa se rever, se reestruturar, se reeducar e se reintegrar à sociedade de forma considerada normal. E faz todo sentido, porque quando a gente busca, quando a gente vê as estatísticas de violência contra a mulher, o sentido de colocar ali equiparado ao racismo, a gente vê também que nessa pirâmide, não é, de violência, quem que está ali na base maior sofrendo mais violência? Não que uma violência seja mais importante do que a outra, mas a mulher preta, né? A mulher que está ali na comunidade. Então, você vê uma escala de violência que talvez é a que tenha mais visibilidade pelo número de registros que são feitos, que são divulgados, não é? E tem essa questão que é muito séria, muito importante, porque ela amplia o debate. Aí você vai para a escola, você fala sobre isso. É claro que a questão do racismo é algo que se precisa trabalhar muito ainda. Muito.
mas está num processo de caminho. A misoginia atrelada a isso, eu creio que vai conseguir alcançar mais pessoas na sociedade, na formação, principalmente desse jovem que está ali muito ligado no que acontece na internet, mas esse debate para a sala de aula, ele é muito positivo, mas tem a questão da estrutura, né? Sim. E aí pensar só, vamos fazer a lei, 2 a 5 anos, como é que o sistema penitenciário vai abarcar isso? Não é melhor? Tem uma coisa que eu admiro muito, que é um trabalho que é realizado pelo Ministério Público do Maranhão, que faz parte da rede de apoio da mulher, que é a conciliação, os grupos de reflexão, grupos reflexivos para homens que são envolvidos com violência, ou seja, agressores. E que é ainda tímido, porque o Ministério Público dá esse pontapé, o Poder Judiciário também, então, mas assim, está concentrado ali. Sim. Mas nós sabemos que muitas pessoas que estão ali, elas nunca receberam nada. Elas nunca receberam um atendimento que pudesse levá-las a tomar uma outra consciência sobre os seus próprios comportamentos. Mas é importantíssimo que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenham tido essa iniciativa de formar esses grupos com agressores. Exato, né? A gente está falando de condutas, de agressores, não de feminicidas, pelo amor de Deus. Com agressores, homens que agridem mulheres, sim, em todas as suas formas, porque violência, ela é democrática, ela é diversa, sim, ela está em todas as sociedades, isso, e não é Maranhão, não é Brasil, é mundo. É uma situação, um problema global e precisamos ter essa dimensão para que a gente também entenda que não é fácil se transformar essas condutas de uma hora para outra ou apenas botando na privação de liberdade. Exatamente. Nos grupos reflexivos você dá a oportunidade para aquele homem que cresceu, né, aprendendo, né, cresceu dentro dessa cultura machista e aprendeu. Um dia ele foi criança, ele aprendeu ao longo da sua construção, né, a ser esse homem machista, influenciado por fatores externos ou dentro da própria família, porque ele cresceu vivenciando, né, a mãe apanhando ou a mãe passando a mão, entendeu? E aí eu não estou culpando as mulheres, a gente vive em um sistema que é um sistema machista e que a mulher é criada para cuidar e aceitar e se calar e que a gente está rompendo com isso, mas às vezes esse homem, ele tem essa atitude porque ele é alimentado por esse machismo desde sempre. É uma conduta que, inclusive hoje, mesmo a gente sabendo, não é, que tem que mudar isso, mas infelizmente é uma cultura que é reproduzida inclusive por mulheres. Por isso que a gente fala, existem homens machistas, existem mulheres machistas. Por isso é importante a gente se informar. Naturalmente, nós reproduzimos machismos. Naturalmente. Naturalmente. É como se a gente estivesse num meio onde isso é válido. E isso é validado como? Através da formação patriarcal que nós recebemos. Nós, mulheres, nossas mães, nossas avós, trataram dessa forma com a gente. Os homens, eles têm que estar acima. E aí se foi fortalecendo esse posto de domínio que os homens assumem e não se sentem iguais, eles têm que mandar, eles têm que dominar, eles têm que determinar. E isso aí começa a surgir tudo aquilo que a gente tem formatado legalmente enquanto violência. Exatamente. E é uma construção e mudança de pensamento, não é? Muito grande. Que tem que ser trabalhado desde quem está lá em cima já, ali, naquele topo, né? Por exemplo, na magistratura, a gente ainda vê, né, apesar do protocolo de gênero que está invalidado, alguns magistrados que por hábito ou porque se sentem, acham que tomando decisões que desconsideram, né, situações que estão ali dentro do protocolo, e isso é porque eu estou trazendo recortes daquilo que é visibilizado pelas mídias, não é? Então, assim, é uma mudança que começa dentro de casa, claro, óbvio, é responsabilidade de pai e de mãe, na medida que a gente começa a tomar consciência de que a outra pessoa, sobretudo a mulher, não é um objeto, que ela é um ser humano que tem direitos, inclusive de dizer não, e não é muito fácil dizer não para a mulher, né? Até chegar nesses cargos de poder e decisão, onde essas mulheres estão ali lutando para se manter no espaço, tendo que comprovar a sua capacidade o tempo todo.
E mudando esse meio, não é? Porque onde a mulher chega, ela muda a estrutura do meio onde ela está vivendo. A mulher que tem essa consciência de fazer essa transformação até esses cargos máximos, não é? Que estão ali na presidência do Senado ou num tribunal de justiça de qualquer estado do Brasil ou na presidência, né? Tem que ser uma mudança muito forte, grande. muito grande. E essas mudanças, esses lugares que estão sendo ocupados, eles precisam ser observados, precisam ser destacados, porque isso dá um significado maior à luta e à busca de igualdade, de equidade, de respeito que tem que haver entre homens e mulheres. Então, quando a gente vê uma mulher que alcançou, que chegou a tal posto, a gente assim, que maravilha, tem que bater palma. Tem que bater palma, tem que fazer movimento e dizer que bom que ela chegou lá. Porque é muito difícil. O caminho não é fácil para que elas possam chegar a determinados postos que, genuinamente, são ocupados por homens. Exato. E a luta é muito grande mesmo. Precisamos, assim, rever isso e entender, a partir de nós, o que nós fazemos no dia a dia. Quais as atividades que nós abraçamos e como a gente acumula tudo isso e sempre forte, sempre cuidando e sempre fazendo o que for preciso. Tá? Então, isso demonstra que, apesar de que, historicamente, algumas teorias foram ditas que as mulheres são mais fracas, mas o que nós temos demonstrado não é exatamente isso. É que as mulheres, elas se fortalecem a cada dificuldade que elas enfrentam. E talvez por isso a disseminação da ideia de que mulher é inferior, né? Vamos botar na cabeça do povo, vamos botar na cabeça do povo que mulher é fraca, quando na verdade é o contrário e seria um risco para a classe dominante daquela época patriarcal ter uma mulher à frente. Porque a gente tem na história mulheres que conseguiram vencer. Né? E se mostraram mulheres que fizeram muita história, né? E a gente também tem que desconfiar da forma como é tratada a imagem dessa mulher que ocupa esse espaço. Não é sempre com uma ideia de querer dizer que ela... Sempre tentando acabar com a imagem por trás dessa vitória. Exato. Que tenta desmerecendo a imagem dela. Desqualificar. Exato. Tem sempre uma ideia ali dizendo, essa mulher, mas o que ela fez? Quem ela é? Então, a pergunta sempre vem para saber se realmente ela pode estar ali. Então, um questionamento muito ofensivo para as mulheres. Ela está lá porque ela pode estar lá. Exato. Eu vejo muito assim, eu costumo ver, independente de bandeira, de lugar de origem, a mulher quando chega nesse lugar, ela chegou com muita dificuldade. E permanecer nesse lugar, para se manter nesse lugar, ela tem que driblar aqui, porque não acaba, inclusive, as obrigações que ela tem em casa, né, com a família. Isso se mantém, mesmo ela estando ocupando esses espaços. E a mulher, aos poucos, tem conquistado isso, às custas de muito sofrimento. Mas o que a gente tem que fazer mais, na sua opinião, além dessa lei, além de outras iniciativas que têm dado certo no que diz respeito à proteção, na sua opinião, o que é preciso fazer? Além também de educar melhor nossos filhos, mais atentos? Eu vou sempre uma palavra que eu tenho dito. Nós temos uma instrumentalização muito grande dos organismos estatais, inclusive do setor privado, tem contribuído muito para que a gente avance. Mas está faltando, para que a gente aumente mais esse caminho, esse processo de conquistas, está faltando também compromisso. Porque, vou dar o exemplo da lei. A lei, ela tem esse movimento todo, ela passa aqui e acolá, discute, fala, uns concordam, outros não, vai para a votação, aceitou, beleza, vai para a sanção, tudo bem, ela entra no sistema. Mas aquela lei, ela traz muito do que nós não fazemos. Nós não estamos preocupados com o que tem para fazer. E aí que eu falo do compromisso. Nós estamos preocupados em ter lei. E lei nós temos demais. Eu já digo que nós temos demais. E todos os dias nós temos novas leis que alteram aquelas que nós já temos. E é preciso a gente ter o compromisso de olhar para isso
e principalmente quem está ocupando os espaços de poder, que tem fala, que tem voz, que isso possa entrar numa efetividade, numa aplicabilidade. Certo. Lei não pode existir sem aplicabilidade. Então, fato. quando vem, a mídia pega, a imprensa diz, mas que bom que chegou essa lei. E cadê, no final, a concretização disso? Então, o que está faltando, a meu ver, eu digo que a gente não vai conseguir avançar mais, porque a gente não tem aplicabilidade das leis. Esse compromisso é importante, inclusive da própria sociedade, que não pode, né, baixar a sua cabeça, ir à luta para conquistar direitos. E agora eu não estou falando só dos direitos referentes às mulheres, a questão da lei das mulheres, mas de modo geral. A sociedade, de maneira organizada e consciente, consegue combater, né, aqueles problemas que são sérios, que vão desde a questão da educação, a saúde, a segurança, enfim. A organização é essencial, porque muitos, juntos, conseguem mudar, né? Conseguem transformar o ambiente onde vivem, as cidades, né? Os estados, mas essa força coletiva, ela precisa ser compreendida como algo essencial para a sociedade. E para as mulheres, então, é se unir, não criticar a outra, não combater criticar. Essa mania de estar dizendo que a outra mais que é a ruim. sororidade. Exatamente, a sororidade. E aí eu queria lhe agradecer a sua presença hoje no Toda Mulher. Muito boa a entrevista, muito bom esse bate-papo, né, para falar sobre esse assunto que é tão necessário e tem que ser cotidiano, constante. Qual a sua mensagem para as mulheres que nos assistem? Primeiramente, eu agradeço assim, imensamente essa oportunidade de estar aqui tratando de um assunto tão necessário, como eu iniciei minha fala. E também eu quero aproveitar esse momento e deixar sempre a minha mensagem, para que eu não falo só de mulheres, eu falo de homens e mulheres, e cada vez mais nós possamos criar um espírito de paz e que a gente possa desenvolver um estado cultural, espiritual, de bom viver. Exatamente. Porque se a gente não tiver com este compromisso, nós não conseguimos estabelecer relações saudáveis, a começar daquele que você escolhe, daquela que você escolhe para convívio. Exato. Conjugal. Então, se você não estabelece isso, as coisas começam a desandar, os conflitos começam a surgir, e são ali que as violências se iniciam. Exato. E se a gente não tiver esse espírito de paz, esse bom senso de olhar as diferenças e respeitar as diferenças entre um e outro, porque é preciso nós crescermos com a diferença do outro. Sim. E pedir que sejamos respeitadas com essas diferenças, nós não conseguimos estabelecer um espaço saudável de harmonia e de amor. De diálogo, né? Que é muito importante. Diálogo. Obrigada mais uma vez, Maria de Ipumaio. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada mais uma vez. Até nosso próximo encontro.